Fala, estrangeiros, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar com você sobre 3 erros fatais que os imigrantes cometem quando saem do país de origem. Eu fiz até uma listinha aqui com os 3 pontos principais que eu acho que depois que a pessoa comete esse erro, é muito difícil corrigir esse erro depois. Então a gente tem que prestar atenção para não cometer essas falhas, para ter um sucesso profissional e conseguir fazer o que todo mundo quer, né? Que é construir uma vida correta, uma vida boa. Onde quer que você esteja agora. Então, o primeiro ponto, vamos lá, é inocência. Não sejam inocentes. A pessoa sabe, muitas vezes, sai do país, né, com aquela esperança de recomeçar tudo do zero, vou construir uma vida nova aqui, muitas vezes sozinho, muitas vezes com a família, então somente com a esposa, então com o marido, e tende, eu vou colocar entre aspas aqui, tendem a ser inocentes. O que eu quero dizer com isso? Que outras pessoas que moram já nesses países para onde vocês foram, seja Portugal, Estados Unidos, Canadá, estão nesse país e elas sabem que os estrangeiros que chegam já com essa esperança e querendo reconstruir do zero a vida que eles tinham no país de origem da forma mais rápida possível. Eles querem chegar no stand, no ponto, né, que eles tinham no país de origem, aqui, não é? E as pessoas sabem disso, o que elas fazem? Elas tendem a explorar, tendem à exploração. Então, não só em questão de trabalho, mas também na hora de alugar um apartamento, na hora de comprar um carro, ou na hora de fazer novas amizades. Sempre tomar muito cuidado, sempre tem assim aquela pulguinha atrás da orelha, aquele pé atrás, e pergunte, sabe? Converse com a pessoa, mas só não seja inocente, seja sempre uma pessoa cuidadosa na hora de fazer as coisas. Acho que esse ponto é fundamental. E depois que você já foi explorado, então está dentro e assinou um contrato, alguma coisa, é muito difícil você sair dessa situação. Então acho que esse é o primeiro erro fatal que o imigrante pode cometer, que depois fica muito difícil ou praticamente impossível de se corrigir. O segundo ponto, anotei aqui, olha, não quer aprender a língua. A pessoa sai do país de origem, a pessoa com essa consciência, eu estou indo para um país estrangeiro, um país diferente do meu, eu vou para os Estados Unidos, por exemplo, chego nos Estados Unidos, não gosto de inglês, não quero aprender o inglês. Essa pessoa tem um futuro? Se eu perguntasse para qualquer pessoa na rua, no Brasil, a pessoa está querendo ir para os Estados Unidos, mas não quer aprender inglês. A pessoa está querendo vir para a Alemanha, então vir para a Suíça, mas não quer aprender o alemão. Eu, sinceramente, minha opinião pessoal é que eu não entendo o que essas pessoas têm na cabeça, que elas saem do país com a consciência de que a língua falada no outro país é uma língua diferente, é um alemão, é um inglês, não sei, um chinês, eu não sei, e quando chega no país, não quero aprender a língua. E ainda por cima, ele começa a falar mal da língua, ele começa a falar que a língua é isso, a língua é aquilo, que não gosta da língua. Então eu não sei porque que essas pessoas saíram do país no primeiro lugar. Se elas gostam tanto do português, se elas gostam tanto da língua onde elas estavam, né, do país de origem, e se odeiam tanto a língua do país para onde elas foram, por que elas saíram do Brasil? Isso é uma coisa que eu não entendo. É um erro fatal, que depois se a pessoa começa a fazer isso, é uma bola de neve. Vai arranjar, encontrar outras pessoas que também fazem a mesma coisa, e a tendência das pessoas é conseguir subempregos e depois voltar para o país. Esse é o resultado geral da coisa, um resumão. Então acho que é o segundo erro fatal que o imigrante comete e que, na minha opinião, eu não entendo. Uma coisa simplesmente que eu não entendo e não entra na minha cabeça, acho que nunca vai entrar, sabe? Se você saiu do seu país, então aprenda a língua, sabe? Se hoje é tudo estranho, você não entende ninguém que está na rua, entra num curso, ou então compra um livro, dá o seu jeito, a internet está aí com todos os cursos disponíveis, aprenda a língua em 1, 2 anos, o tempo que for necessário, e depois você entende tudo, sabe? É uma coisa que eu realmente não entendo e acho que é um erro extremamente fatal para o imigrante que chega com essa mentalidade no país, né? Então, terceiro ponto fatal que eu acho, escrevi aqui também, é mal preparado. A pessoa sai do país e chega lá no chega em Portugal, por exemplo, e não sabe nada de Portugal, não sabe como é que está a questão financeira de Portugal, não sabe como é que está a questão de procura de emprego, de desemprego, os níveis de desemprego no país pode ser muito difícil, muito doloroso o início de uma pessoa
do imigrante se a pessoa está mal preparada. Que eu falo mal preparada, a pessoa não precisa chegar milionária no país, mas a pessoa precisa pelo menos saber como é que está a situação do país e para onde que eu tenho que ir, onde é mais barato, onde é mais caro, quais são os empregos que estão sendo mais procurados nesse momento, estão sendo os empregos que são menos procurados. A pessoa tem que estar situada no país quando ela chega lá. Claro, se a pessoa não está situada, a pessoa pode fazer isso já no país onde é que ela está, né? No caso de Portugal, como por exemplo, a pessoa já está lá em Portugal, a pessoa pode, ok, então eu vou procurar aqui, mas demorou, vai demorar um tempo ainda. Então, se a pessoa já chega bem preparada no país, acho uma coisa muito importante. Mas nessa situação do mal preparado, eu quero incluir também os ilegais. A pessoa que sabe que vai ficar ilegal, não conseguiu o visto, eu chego no país, eu sem o visto, eu chego lá como turista, eu vou ficar 3 meses, depois eu continuo ilegal. Essa pessoa está fadada a mesma coisa, subemprego e depois voltar para o país. É uma verdade inevitável. Me desculpe se alguém está ouvindo aí que está ilegal e tal e tem uma opinião diferente da minha, mas a realidade é essa, sabe? Se a pessoa chega ilegal no país, sem documento, a realidade da pessoa é essa. Ela não vai conseguir um emprego bom, ela não vai conseguir ter uma perspectiva de futuro boa e o futuro dessa pessoa muito provavelmente é voltar para o país de origem, porque a pessoa tá ilegal, ela tá mal preparada. E no mesmo caso, se a pessoa tiver com uma família, sabe, a pessoa não pode ser egoísta e pensar só nela, pensar na família também. Pô, qual vai ser o futuro dos meus filhos aqui se eu tiver ilegal? Qual vai ser o futuro da minha esposa, sabe? Então, se minha família está no Brasil, eu preciso enviar dinheiro pro Brasil, sabe? Se eu perco esse emprego, se a polícia me pega, e é uma agonia, eu vi pessoas ilegais aí, sabe? É uma agonia o dia a dia das pessoas, sabe? Quando a gente tá indo pra escola, então tá indo pro trabalho, alguma coisa, o pessoal tá sempre olhando por cima do ombro pra ver se tem um carro da polícia passando ali, ou então se a polícia vai dar uma batida em tal lugar procurando um imigrante legal, sabe? É uma vida de muita agonia mesmo, sabe? Eu sei que muitas vezes a pessoa não consegue o visto e continua ilegal lá no país porque tem uma família para alimentar no Brasil, ou então tem alguma outra situação que a impulsionou a ficar ilegal no país, mas eu acho que todo mundo tem a obrigação de pelo menos tentar por meio de advogados, ou então por meio de procurar autonomamente como é que se pega o visto, então eu vou voltar no Brasil, passar um tempo lá, pegar o visto e voltar para o país de origem. Acho que isso é uma das questões muito, muito delicadas também, que eu não vou entrar por aí, depois eu vou fazer um vídeo especialmente sobre imigração ilegal, mas eu acho que é possível, sim, todo mundo que está ilegal se tornar um imigrante legal e aumentar em escala de 10 a 100, até 100, sabe? Essa questão de legalidade, eu consigo visto. E eu acho que principalmente países como Portugal, outros países também como, não como os Estados Unidos, mas outros países conseguem sim, de uma forma ou de outra, ficarem legais no país. Então eu acho que esses três pontos são os erros fundamentais, são os erros fatais, né, que o imigrante pode cometer quando chega no outro país. É inocência, não querer aprender a língua, que eu acho absurdo, e estar mal preparado, né? Então acho que eu acho não, espero que tenha aí ajudado alguém. Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloque aí nos comentários, vou estar tentando responder todo mundo, pelo menos uma vez por semana. E olha, grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.